estava falando que o Estado brasileiro não é grande. Você falou que não é grande. Não é grande, pô. O Estado brasileiro é pequeno, cara. Mas pequeno para... Mas, assim, vamos lá. Não, vamos lá, vamos sair da caricatura. Sim, totalmente. O que é o Estado grande aí? Vamos lá. Sei lá, porra, me fala aí. Cita aí pra nós. O tamanho do Estado brasileiro, vamos pegar o tamanho do Estado brasileiro, número de empresas estatais. Uhum. Empresas estatais, tá? Anotem aí. Número de empresas estatais, funcionários públicos, empresas público conglomeradas, vamos lá, empresas ancilares de caráter público-privado, ou seja, o que gira em torno das estatais. Pega tudo isso aqui, não dá 1/4 do complexo militar, do complexo industrial militar americano. 1/4. O tamanho do Estado brasileiro, que não fala que é inchado, não dá 1/4 do complexo industrial militar americano. Mas não é meio que comparar laranjas com maçãs, porque não. A realidade de cada país orçamentária é muito distinta. Não, tudo bem. Então não coloquem para nós os americanos como parâmetro, então. Não é porque o que se coloca sempre, olha os Estados Unidos, livre mercado. Os americanos, nossa, aquilo ali é um exemplo de livre mercado. Esses influências picaretas fazem. Os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos é o país onde o Estado mais determina os rumos da economia no mundo, mais do que a China, inclusive. Estados Unidos. Hoje em dia, sem a menor dúvida. Não, desde 1776, desde quando eles ficaram independentes. Desde a independência. É o Estado mais intervencionista da história. Talvez tão quanto a União Soviética. Tão quanto a China hoje. E os caras ficam ensinando pra molecada de que aquilo ali é livre comércio. Porra, pessoal. Tem aqui, pra citar alguém que, assim, sob nenhum cenário é suspeita de simpatias estatizantes, coletivistas, que é o Milton Friedman, assim, exaltado pelos liberais como talvez o grande pensador. Tem um vídeo muito famoso dele no YouTube onde alguém na plateia exatamente indaga ele, né? Por que esse modelo econômico americano é tão calcado na ganância? E ele fala, you don't think China runs on greed? You don't think Russia runs on greed? Every society has ever run on greed. Não é? Mas o que ele quis dizer com isso? Com ganância? Ganância dos Estados-nações que eu acabei de citar, por exemplo. Que nem você disse. A China se norteia através desse sentimento, a Rússia também, o Brasil em grande parte. A ganância o quê? O papel do Estado na economia? Eu imagino que ganância, nesse sentido, foi usado para ele tentar descrever determinado Estado lutando pelos seus próprios interesses e tentar avançar suas próprias agendas. Tá. Então, ganância, vamos lá. Não vou entrar naquela... Saiu da boca do Milton Friedman. Né? Não, tudo bem. Fique claro. A ganância do Estado. Tá? O Estado, vamos lá. André, me corrija se eu estiver errado, tá? Como que o mundo hoje ele se movimenta? Opera. Como alguém sabe, você sabe assim, como que ele opera o mundo hoje? Em que sentido? Em que sentido? Cara, o mundo opera a partir do seguinte movimento. Grandes estados nacionais, poderosíssimos estados nacionais, à frente de grandes oligopólios nacionais. E esses estados agindo e se movimentando o tempo inteiro em favor da proteção desses oligopólios, do financiamento desses oligopólios, e, se possível, vai à guerra em nome desses oligopólios. Né? Nisso aqui, nesse mundo aqui, que é a Rússia, que é Estados Unidos, que é a China, que é a Coreia do Sul, que é Japão, que é a Índia, que é a Rússia, isso aqui não tem espaço. Nesse mundo que eu estou descrevendo para vocês, não tem espaço para Estado mínimo. Para livre mercado. Tem espaço para o seguinte, para um drone chegar lá chegar lá na Europa e mandar um míssil no Nord Stream. Naquele míssil, Nord Stream, que é aquele gasoduto alemão, né? Uhum. Sabe? Para quê? Para quebrar com a economia alemã. Aquilo ali foi um ato terrorista checheno. Você acha que a Chechênia ou o Talibã tem sofisticação suficiente para chegar lá e saber onde que está a porra do negócio do gasoduto? Não, aquilo foi Estados Unidos. Para quê? Para minar a economia alemã. Isso aconteceu há quanto tempo atrás? Vou até me atualizar aqui. Um mês atrás, eu acho. Uma coisa. Ou seja, é assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. Mas tu tá supondo que foi os Estados Unidos. As minhas suposições são baseadas em regularidades históricas. Mas regularidades históricas significam evidências do presente? Sim. Em que sentido? Porque, cara, nós não temos condições... Por exemplo, eu vou... Na ciência social, nós não temos o ratinho, que é aquela coisa que faz
a fase 1 da vacina, a fase 2 da vacina. Não tem mais essa porra na ciência social. Então, qual que é o nosso campo de experimentação? É a história. Então, todo fenômeno é um fenômeno histórico. Então, tem que buscar na história a resposta aos fenômenos. E quando eu olho para a história, esse tipo de coisa que aconteceu no Nord Stream é obra de uma potência estrangeira. Né? Que, aliás, quem está falando isso não sou eu. É um economista chamado Jeffrey Sachs, que é o economista responsável pelas terapias de choque do leste europeu da década de 90. Ele que está falando desse negócio do Nord Stream. Não sou eu. Eu sou suspeito, sou comunista, marxista-leninista. Ele escreveu algum artigo afirmando isso? Tá no Veio YouTube. a público entrevista? Pô, não, ele tá chutando para lá. Ele tá numa fase, o Jeffrey Sachs, que ele cometeu todos os pecados da vida dele. Todos. As Quais maldades. pecados? Oi? Cite alguns. Cara, terapia de choque na Polônia, por exemplo, na Rússia, né? A privatização, o Big Bang, né? Qual foi o envolvimento dele nesse sentido? Ele elaborou isso aí, foi executor. Ah, é? Não é isso, André? Foi o cara que teve lá no... Foi o executor do projeto. Uhum. Né? Principalmente no caso da Polônia, ele teve envolvimento direto, Jeffrey Sachs, né? Então fez tanta maldade que hoje ele chegou numa situação de que, olha, eu fiz tanta merda no mundo, na vida, que deu errado. Então até que a expectativa de vida na União Soviética, depois que acabou, desabou, que agora eu vou colocar pra fora as coisas que eu sinto, né? Que eu vejo. E ele tá vendo o quê? O mundo sem os Estados Unidos sendo como única potência é ótimo. Ele tá dizendo que o Covid-19 saiu dos Estados Unidos, não da China. Jeffrey Sachs. Porra. Aí... Não, ele tá falando, não sou eu. Ele e tem papers acadêmicos norte-americanos afirmando que o vírus, o Covid-19, não é a opinião do Elias, tá? Não precisa falar que eu tô aqui. O vírus já circulava nos Estados Unidos em outubro de 2019. Tem papers acadêmicos falando isso. Não é o Elias, não. E o Jeffrey Sachs, que é um cientista que está acima do bem e do mal por ser um cara que foi do FMI, do Banco Mundial, etc., afirmando isso. Mas e as outras evidências abundantes que dão conta exatamente o contrário? E que é quase um consenso hoje em dia. Mas eu não estou falando que foi na China, não. Elias, não estou advogando que foi na China. Mas eu também não estou colocando na tua conta, estou só aventando aqui, estou só... Sabe? Assim, eu não estou especulando. Aqui. Primeiro que o Covid, por exemplo, as pessoas falam o vírus chinês. A China criou o Covid. Pessoal, o vírus é um produto da natureza, não é de um país. Lembrando que da gripe espanhola originou nos Estados Unidos. Sabe? Os Estados Unidos tem outro, então você pode criar por laboratório.